É com alegria que eu cumprimento os telespectadores do programa Mensagem de Esperança com a paz do Senhor, desejando a todos um excelente dia na presença de Deus. Nós estamos estudando na Escola Bíblica Dominical o tema A Raça Humana, Origem, Queda e Redenção. E nesse próximo domingo, permitindo Deus, nós estaremos estudando a lição 11, que tem por título O Homem do Pecado. O textuário dessa lição se encontra na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 8, que diz: E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Nós vimos na lição retrasada, a lição 9, o título Primeiro Projeto de Globalismo. Nós vimos que o primeiro projeto de globalismo foi um plano mundial de unificar a cultura, o governo, a língua, a religião. E nós estudamos naquela oportunidade que também haveria nos últimos dias esse mesmo projeto de globalismo que seria liderado por um homem. E esse homem é conhecido na Bíblia, além de outros títulos, como o Anticristo. Como falei, a Bíblia dá outros títulos a esse homem. Ele também chama de o homem do pecado, o filho da perdição, o iníquo, o homem vil. Será um agente de Satanás que virá nos últimos dias e que operará com o intuito de se opor a Deus, de se opor a Cristo, a Israel e à Igreja. Por isso que nós chamamos de o homem do pecado, porque o apóstolo Paulo o chama de o homem da iniquidade, o iníquo, o homem vil, o homem do mal. Como nós falamos, o título mais conhecido dele é o Anticristo. A palavra anticristo é formada por dois radicais, anti, que significa aquele que se opõe ou aquele que se põe no lugar, e Cristo, ou seja, aquele que é contra Cristo, que é contra Deus. Na primeira epístola de João, no capítulo 2, no versículo 18, assim está escrito: Filhinhos, esta é a hora derradeira, e assim como ouvistes que o anticristo está chegando, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Como disse o apóstolo João, muitos anticristos têm surgido, porque todo aquele que se opõe a Cristo é um anticristo. Então, o autor da lição, o pastor Claudionor Corrêa de Andrade, ele vai citar alguns anticristos que existiram durante a história. Por exemplo, Caim foi uma espécie de anticristo porque ele era do maligno, ele se opunha a Deus. Lá em 1 João, no capítulo 3, no versículo 12, está escrito: Não como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seus irmãos justas. Outro exemplo de anticristo citado na lição é o rei Faraó, que se opôs ferrenhamente contra o povo de Deus. Se não, vejamos Êxodo no capítulo 1, versículos do 8 ao 10. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique, e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra vós e suba da terra. Então temos tanto Caim como Herodes, aquele que se opõe contra Deus e também se opôs contra o povo de Deus. Outro exemplo de anticristo, mas agora já na época de Jesus, é Herodes. O rei Herodes, nós vamos ver que ele se opôs diretamente contra o Messias, querendo o matar. No Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 2, no versículo 13, assim diz: E tendo eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Nós poderíamos ficar muito tempo, alguns minutos aqui, só citando exemplos de anticristos, de homens e mulheres que se levantaram contra Deus, contra Cristo, contra a igreja e contra o povo de Deus Israel. Mas a gente também pode citar alguns anticristos que a lição cita da nossa era, do nosso tempo, pós-Cristo. Por exemplo, Nero.
Nós também podemos citar Hitler, Stalin e outros homens que se colocaram contra Deus e contra a sua obra. Mas isso não é surpresa para nós, porque o apóstolo João, na sua segunda epístola, no capítulo 1, no versículo 7, assim nos alertou. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne, este tal é o enganador e o anticristo. Como nós dissemos, o anticristo é o homem do pecado, usado por Satanás, e ele aparecerá como um falso Cristo também, um ungido de Deus, e se possível, Cristo vai dizer que enganaria até os escolhidos. Ele virá com a força do maligno e operará sinais e maravilhas. Paulo, escrevendo na sua segunda epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 2, nos versículos 9 e 10, ele diz: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Então, o anticristo virá com essa missão para opor-se contra Deus. Essa é a principal missão do anticristo, opor-se contra Deus. Paulo também escrevendo aos Tessalonicenses, no mesmo capítulo 2, no versículos 3 e 4, assim ele fala sobre a missão do anticristo. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, ele é oposição contra Deus, e ao mesmo tempo ele enganará por algum tempo alguns, dizendo ser Deus e querendo receber adoração. Como nós falamos, ele também se opõe diretamente a Israel, ao povo de Deus. Nós vimos e nós citamos aqui Faraó, nós citamos Nero, poderíamos citar Amã, lá no contexto da história de Esther, Hitler e outros homens que foram anticristos e se opuseram contra Israel. Eles nutriam ódio contra os judeus. Outra missão do anticristo é opor-se contra o próprio Jesus Cristo. João, na sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo 22, assim diz: quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? E é o anticristo esse mesmo que nega o Pai e o Filho. E no capítulo 4, no versículo 3, da primeira carta de João, ele também vai dizer: e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo vem em carne, não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Ou seja, o espírito do anticristo, essa oposição a Deus, essa oposição ao povo de Deus, ao próprio Cristo, à mensagem do Evangelho, ela já opera neste mundo, mas será manifestada através do filho da perdição, do homem do pecado, do homem iníquo, o anticristo. E a última missão do anticristo é opor-se à igreja, ao povo de Deus, à noiva do Cordeiro. Em Apocalipse, no capítulo 13, dos versículos 5 ao 8, nós vamos encontrar o seguinte escrito: a besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfêmias, que lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome, o seu tabernáculo e os que habitam nos céus. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. A boa notícia, para nós concluirmos, é que esse filho da perdição, esse que opera segundo a eficácia de Satanás, ele será destruído por Jesus Cristo. O seu reino será curto, apesar das grandes consequências, mas terá um fim. Nós vamos ver na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 3, no versículo 8, Paulo dizendo: e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. E por fim, ele será lançado no lago de fogo, juntamente com o falso profeta. Apocalipse capítulo 20, versículo 10, que assim diz:
E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Deus permitirá por um período de tempo para fazer justiça e para se cumprir a sua palavra, que o anticristo opere, que ele impere no período da grande tribulação, mas para a glória de Deus, ele será como sempre foi vitorioso e o povo de Deus também vitorioso. Esse homem se levantará, mas será derrotado, porque a vitória é de Deus e é do povo de Deus. Que o Senhor Deus nos abençoe em Cristo Jesus.